Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, passando aqui para fazermos nosso segundo dia de campanha. Essa campanha tem como título Perdão. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, precisa perdoar alguém, faça essa campanha comigo e tome a iniciativa de liberar o perdão. Se você precisa pedir perdão para alguém, faça essa campanha comigo e tome a iniciativa de pedir perdão. Livro de Efésios, capítulo 4, verso 30 até o versículo 32, está escrito assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, na qual foste selado para o dia da redenção. Toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria e blasfêmia, seja tirado dentre vós, bem como toda malícia. Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Muito bem, amados. O apóstolo Paulo, ele fala acerca do Espírito Santo de Deus, que nós fomos selados, ou seja, nós temos a marca de Deus em nossa alma. E essa marca, esse selo é como se algo que não sai. O selo de Deus não sai da nossa alma. E esse selo nos guarda até o dia da nossa redenção. E aí nós temos que abandonar as amarguras, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia. Tudo isso tem que ser arrancado de dentro dos nossos corações. E também a malícia. O que o apóstolo Paulo nos aconselha a sermos bondosos um para com outros, ou seja, compassivo, liberando perdão, que esse perdão seja mútuo, que nós possamos perdoar um ao outro, como também Deus perdoou a cada um de nós em Cristo. A falta de perdão, amado, é uma prisão. Lembra da parábola que Jesus contou, quando ele diz que o servo infiel, que devia 10.000 denários, 10.000 talentos, aliás, para seu senhor, e o seu senhor perdoou, mas aquele servo, em vez de perdoar 100 denários, ele resolveu espancar o seu conservo. E o Senhor mandou que lançasse esse servo na prisão. Quem não perdoa, ele está preso. É isso que lemos em Mateus 18:34, na qual o Senhor se indignou com aquele seu servo. Indignando-se com aquele seu servo, o Senhor o entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. A palavra verdugo significa torturador. Aqueles que não perdoam, eles são torturados por um sentimento negativo. Aqueles que não conseguem pedir perdão também são torturados por esse sentimento negativo. Então, nós vemos que, além de preso, aquele homem seria torturado como forma de punição.
A prática do ministério nos revela que o que Jesus falou em figura nesta parábola, ela é uma realidade espiritual. É uma realidade espiritual na vida de quem não perdoa. Quando você não perdoa, você abre brecha para os demônios, que são os torturadores. E os demônios amarram a vida daqueles que retêm o perdão. Suas torturas é aplicado na alma de quem não libera perdão. Elas são aquilo que nós chamamos de angústia, aquilo que nós chamamos de depressão, aquilo que nós chamamos de enfermidade espiritual ou enfermidade da alma. E também ocorre nessa tortura fraqueza física, ou seja, uma debilidade física. Esses demônios, eles são torturadores mesmo. Ele ataca o físico, ele ataca a alma, ele ataca a mente, ele ataca o sangue, os ossos, trazendo sofrimento para aqueles que não conseguem liberar o perdão. Muitas pessoas acabam contraindo uma doença estomacal por causa de não liberar o perdão, de guardar mágoa em seu coração. Muitos causam de gastrite, de úlcera, são provenientes de pessoas magoadas, pessoas que fecharam o seu coração e não libera perdão. Muita gente tem sofrido com a falta de perdão. Existem algumas pessoas que guardam ressentimento em seus corações. E esse ressentimento todo dia fica remoendo a alma da pessoa ressentida. É como um veneno, é algo amargoso, é algo que vai penetrando na alma, causando morte dos sentimentos nobres, trazendo uma amargura na alma. A falta de perdão produz dano maior em quem está ferido do que naquele que o feriu. Por isso, sempre precisamos perdoar. Se você foi ferido por alguém, procure conversar com esta pessoa. Ou se você feriu alguém, procure conversar com essa pessoa que você magoou. Já não basta tanto sofrimento em tua vida. Por que acrescentar um outro maior? Ou seja, a mágoa. Por que manter o seu coração fechado, magoado? Essa mágoa vai consumindo você por dentro. Vai trazendo sentimento ruim, muitas vezes te levando ao desespero. Alguns acham que o perdão é um benefício para o ofensor, porém eu digo que o benefício maior não é o que foi dado ao ofensor, mas sim o que para aquela pessoa que perdoa, para aquela pessoa que deu o perdão. Essa pessoa,
ela é vítima do ofensor, mas essa pessoa muitas vezes tomou a atitude de liberar perdão também para se sentir livre. Aquele que está ferido, sem perdão, a sua alma está doente. E sem perdão não há a cura da alma. É uma doença interior. E essa doença só se complica trazendo uma doença espiritual, trazendo uma doença emocional, trazendo uma doença física. Então a pessoa fica doente espiritual, emocional e físico. A pessoa fica comprometida. Sentimento de ressentimento. Esse sentimento vai afetando todos os seus órgãos. Todos os seus órgãos estarão cheios de ressentimento. Vemos como o Senhor Jesus nos está advertindo do mesmo perigo. Ele diz: entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto está com ele no caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e tu seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Jesus falando sobre o perdão. Muitas pessoas se enclausuram, levantam uma prisão em seu coração, são incapazes de liberar o perdão. Não sei exatamente como é esta prisão, mas sei que Cristo, ele não está brincando quando falou dela. Eu não sei de que maneira esta prisão, ele diz, entra de acordo sem demora com teu adversário, enquanto está com ele no caminho, para que teu adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Então, a falta de perdão, ele me amarra, me prende. E pode prender a vida de todos aqueles que não liberam o perdão. Isto é um fato comprovado. Sei que muitas pessoas estão aprisionadas dentro da sua própria alma. Gente que muitas vezes esteve presa por tanto tempo, por tantos anos, ao decidir perdoar, foi imediatamente livre dessa prisão interna. Isto também pode acontecer com você, meu irmão. Pode acontecer com você, minha irmã. Basta você decidir perdoar. Ah, presbítero, tu não sabe o que a pessoa fez para mim. Ai, a ofensa foi tão grande. Eu não consigo nem olhar para essa pessoa que me ofendeu. Mas lembra que Jesus disse, se teu irmão pecar contra ti 70 vezes 7 em um único dia, você deve perdoar. Então, como deve ser o perdão divino?
a pessoa tem que pedir o perdão ou merecê-lo para poder ser perdoada. Mas tem pessoas que não pedem. E se você guardou mágoa, você precisa liberar esse perdão. Ainda que a pessoa, o ofensor, não te pediu perdão. Devemos perdoar como Deus nos perdoou. Livro de Efésios, capítulo 4, 32 diz: Antes sedes um para com os outros benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Deus, ele tomou a atitude de nos perdoar em Cristo. Nós não queríamos nada com Deus. Nós vivíamos afastados de Deus. Vivíamos sem rumo, éramos errantes. Éramos, por natureza, irreconciliável. Mas Deus, no seu imenso amor, por amar a cada um de nós, Ele oferta a nós o seu Filho amado, para que Ele, e através dele, nós pudéssemos receber o perdão. Cristo, então, pega toda a nossa carga. Ele pega toda a nossa imundícia. Ele pega todo o nosso pecado e leva sobre si, crava na cruz. Então, o perdão é a nossa reconciliação com Deus. Ele deve seguir o exemplo que Deus nos deu, de que Deus em Jesus praticou para conosco o perdão. Então basta perguntar: fizemos por merecer o perdão de Deus? Não, amados. Nós não fizemos. Nós éramos por natureza irreconciliável. Os nossos corações por natureza era pervertido. Então, nosso ofensor também não precisa fazer por merecê-lo. Nós não fizemos nada para merecer o perdão divino. Deus, na sua imensa misericórdia, Ele nos agraciou com o perdão divino. Então, a pessoa que nos ofendeu não precisa fazer por merecer esse perdão. Nós temos, como servo de Deus, nós temos a obrigação de perdoar. Mas eu tenho visto muitas pessoas dizendo: não mexe comigo. Se você mexer comigo, eu vou te entregar na mão de Jeová. Jeová vai te matar. Está lançando maldição. Foi isso que o apóstolo Paulo nos ensinou? Que devemos amaldiçoar os outros? Claro que não. Ele diz que nós temos que ser compassivos, perdoar uns a outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Tem pessoas que dizem: se você se levantar contra mim, não mexe comigo, sou filho de Jeová. Quem se levantar contra mim, a mão de Deus vai te pegar. É dessa maneira que as pessoas acham. Então, amados, o perdão, ele é divino. E ele nos liberta. O perdão é um ato de misericórdia. É um ato de compaixão. Nada tem a ver com merecimento. O apóstolo Paulo falou aos Efésios que o perdão é fruto de um coração compassivo, de um coração benigno. O perdão flui da própria benignidade que está em nossos corações, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Então, o ato de perdoar não é por haver, muitas vezes, um favorecimento.
É por haver a própria benignidade em nosso coração que nos liberamos desse perdão para as pessoas que nos ofendeu. Jesus disse que se eu souber que alguém tem alguma coisa contra mim, mesmo no ato de ofertar, mesmo no ato de contribuir na obra de Deus, eu devo procurá-lo para tentar a reconciliação. Mesmo se tal pessoa não me procurar, ou nem mesmo quiser falar comigo, tenho que ter a iniciativa, tenho que tentar, tenho que fazer de tudo para que o ofensor libere o perdão sobre a minha vida. É preciso reconciliar com meu irmão que está ofendido. Deus ofereceu perdão gratuito a todos, independente de qualquer comportamento. E Ele é o nosso exemplo. É através dele que nós recebemos o perdão, mediante a misericórdia do Eterno. Que Deus vos abençoe, amados. Hoje é o segundo dia da campanha do perdão. O perdão é a melhor forma de recomeçar de novo. Perdão é o melhor meio de nós reconciliarmos com as pessoas ofendidas. Então que Jeová, o Eterno e Soberano, leve-nos a compreender a necessidade que temos de seguir o seu exemplo e perdoar aqueles que nos ofendeu. Quem não libera o perdão não pode orar o Pai Nosso. Quem não libera o perdão, ainda que ele contribua na obra de Deus, a sua contribuição, a sua oferenda, de nada servirá. Pense nisso, amados. Grande e poderoso Deus, eis-me aqui, Pai, segundo dia de campanha do perdão. Ensina-nos, ó Deus, a seguirmos o exemplo dado na cruz do Calvário, onde o Senhor, por meio de Cristo, perdoou todas as nossas ofensas. Onde o Senhor pegou toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado, toda a cédula que o inimigo da nossa alma tinha contra nossas vidas. O Senhor cravou na cruz de Cristo. E assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim o Senhor afastou de nós as nossas transgressões. E o Senhor lançou na profundeza do mar todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. E dele o Senhor não fará mais menção. Desde que nós estamos reconciliados contigo, nós agora somos nova criatura, gerada através do sangue redentor de Cristo Jesus. Nós somos uma nova criatura porque aceitamos o sacrifício de Cristo Jesus. O perdão ofertado gratuitamente a cada um de nós. Então, ó Deus, nós tomamos posse desse perdão. Nós assumimos a nossa condição de servo perdoado, redimido pela graça redentora de Cristo Jesus. E assumir
essa condição de servo, então nós começamos uma jornada, caminhando no caminho da vida, esse caminho que nos conduz até a presença de Deus, onde somos transformados de glória em glória. Porque a tua palavra diz que as veredas do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até que seja um dia perfeito. Sabemos, ó Deus, que existem muitas coisas que nós precisamos nos libertar. Precisamos nos libertar da impureza, da lascívia, da carnalidade. Precisamos nos libertar, Senhor, do pecado que tão de perto nos rodeia. Renunciar toda a carnalidade, todas as paixões carnais e assumirmos nossa condição de estarmos enxertados em Cristo Jesus. Porque antes nós éramos jambuzeiro bravo. Nós não produzia fruto nenhum. Os nossos frutos eram estragados. Mas agora, sob a nova aliança do sangue derramado na cruz, nós tornamos uma nova criatura. E como nova criatura que somos, estamos agora enxertados em Cristo Jesus. E podemos produzir fruto, fruto digno de arrependimento. Frutos que nos levam a nos reconciliar contigo. Que nos levam a sermos agora co-cidadãos dos céus, co-participante da natureza de Cristo. E como co-participante, nós temos o direito agora de chamar o Senhor de Pai. E se o Senhor é o nosso Pai, então nós agora somos transformados de servo para filhos. E como filhos, existe uma promessa nos céus de que teremos uma herança incorruptível. Que quando o soar da trombeta, porque a trombeta soará, a tua palavra diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e se até lá nós permanecermos firmes, sem desviarmos do caminho da vida, então nós seremos transformados. O nosso corpo mortal será transformado. E nós receberemos um corpo espiritual. E subiremos como águia ao encontro do Senhor, para participar da mesa do Cordeiro do Senhor, para participar da ceia do Cordeiro, para desfrutar da vida eterna, esta vida oriunda de Cristo Jesus. Ó Deus, ensina-me, Senhor, a perdoar aqueles que me ofenderam. Ensina-me, Senhor, a pedir perdão para aquele que eu ofendi. Leva-me, ó Deus, a ter paz dentro do meu lar, a ter paz com a minha esposa, a ter paz com meus irmãos, a ter paz com as minhas filhas, Pai. Que a tua graça envolva completamente a minha alma e que eu tenha paz com minhas netas, com meus genros, com o familiar da minha esposa, Pai, com os meus companheiros de trabalho, e que esta paz me leva, Senhor, a ter fruto digno de arrependimento e que esse fruto permaneça. É isso que eu te peço e te agradeço, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.